A história começa com dois rapazes mortos no chão, aparentemente mordidos no pescoço. A garota vampira que os mordeu estava insatisfeita, pois eles não conseguiram resistir ao poder do seu sangue. Ela então ordenou a seus servos que os jogassem na cozinha como ingredientes. Seu acompanhante sugere que ela os envie para a fábrica para processamento legal, o que ela aceita. Ela menciona então que para nutrir os humanos, a regra do sangue precisa ser artística. Sangue é o nome de sua raça, e eles buscam humanos fortes para se tornarem seus dependentes, transformando os humanos fracos em alimento. Ela também menciona que a raça do sangue governou a Terra por séculos e que eles não precisam mais consumir sangue para sobreviver, mas ainda desejam o sabor. Depois disso, ela menciona a Cidade Esmeralda e diz que era o próximo destino deles. Na manhã da Cidade Esmeralda, Wang Ji, que é o protagonista desta história, é repreendido por seu pai por ter dormido demais. Seu pai sai furioso e o manda descer para atender os clientes. Wang Ji toca o rosto e age surpreso de repente. Então, ele menciona que tinha 25 anos antes e uma enorme dívida para pagar, além de seu pai estar acamado no hospital. Uma noite, após ser demitido do emprego, ele estava sentado perto de um rio completamente bêbado. Ele então viu uma garota tentando se suicidar, e correu em direção a ela para salvá-la. Ele conseguiu salvá-la, mas no processo acabou se afogando no rio. Depois disso, ele não se lembra de mais nada e agora se vê em seu quarto. Ele notou o calendário e percebeu que voltou ao passado, quando tinha 18 anos. Ele correu para baixo e encontrou seu pai trabalhando em sua barbearia. Então, ele abraça seu pai, e quando seu pai pergunta o que aconteceu, ele diz que teve um pesadelo. Enquanto estavam abraçados, o cliente fica irritado, e o pai se desculpa com o cliente, mas o cliente ameaça destruir o lugar se ele não se apressar. Wang Ji fica bravo, mas seu pai o interrompe na conversa com o cliente, sobre arrumar um bom emprego, e menciona que à tarde, a alma nobre de sangue puro, Yu, virá fazer uma entrevista para um dependente. Wang Ji fica confuso depois de ouvir as palavras o nobre de sangue puro e o dependência. Ele se pergunta se esse mundo é realmente o que ele conhecia. Wang Ji pesquisa na internet e encontra informações sobre a existência da raça sangue. Ele fica chocado com todas as informações, enquanto lê durante um momento de privacidade. Ele se pergunta, se a família sangue se refere a vampiros, então ele pesquisa na internet e descobre que eles eram os líderes da humanidade, que possuíam corpos imortais e grande poder. Ele fica surpreso ao descobrir que a humanidade estava sendo governada por tais seres e ninguém estava resistindo. Ele tenta pesquisar se houve uma guerra ou invasão no passado, mas de repente uma mensagem de erro aparece, e uma criatura com a aparência de morcego tenta atacá-lo. Ele rapidamente desliga o telefone. Assustado, ele se pergunta o que está acontecendo em seu mundo. Ele percebe que seu mundo é diferente do seu mundo anterior, e, olhando para o espelho, se pergunta se ele mudou também. Então, ele vê uma marca de dentes em seu pescoço e pensa quando foi mordido, e se foi por um vampiro. A marca de mordida desaparece, o que o deixa confuso. Ele sai pensando que talvez tenha sido uma visão embaçada. No entanto, quando ele sai, a reflexo no espelho se vira e tem olhos vermelhos. Wang Ji vai para a escola, e diz ao seu pai para ir ao hospital para um exame médico, pois estava preocupado com ele. Na sua vida anterior, seu pai foi hospitalizado devido a um câncer em estágio avançado. Ao entrar no portão da escola, ele decide viver uma boa vida, já que a anterior foi desperdiçada. Mas um grupo de estudantes o chama de lixo, e o manda sair do caminho, dizendo que não é um lugar para alguém como ele. Wang Ji fica confuso ao ouvir isso, e eles o mandam ir para o outro lado, explicando que é um lugar para pessoas com alto ranking genético. Ele se lembra de ter visto algo sobre ranking genético em seu documento de identificação, e descobre que ele é um ranking C. Eles o empurram para o outro lado, mas então um garoto chama seu nome e pergunta se ele está bem. Wang Ji se lembra dele e o chama de Wencha. Em sua vida anterior, ele conhecia Wencha na faculdade, mas Wang Ji era um delinquente que desperdiçava sua vida com outros jovens. Como resultado, ele foi rejeitado pela sociedade e, quando estava desesperado por dinheiro, nenhum de seus amigos se aproximou para ajudar, exceto Wencha, que foi o único a ajudá-lo. Naquele momento, ele havia se esquecido dele. Wang Ji age amigável em relação a ele e ignora o grupo problemático. Ele fica surpreso com a aglomeração de pessoas e pergunta a Wencha sobre o tumulto. Wencha responde que todos estavam reunidos lá para dar as boas-vindas à deusa Yu, que era uma nobre de sangue puro.
Wang Ji se lembra de ter ouvido algo parecido ontem sobre se tornar um membro da família. Ele pergunta por que todos estavam ansiosos por isso, e Wentia responde que, ao se tornar um membro da família do sangue, se obtém poder e aumento da vida. Um estudante interrompe a conversa deles e diz que o objetivo principal deles era obter a graça de Yu, já que o ritual da graça era um processo excitante e sensual. Para os humanos, dizia-se que era o maior prazer do mundo, e como Yu também era bonita, todos estavam realmente empolgados com isso. Wang Ji não entendia por que estavam tão animados para terem seu sangue sugado tão intensamente. Uma fila de carros chegou e Ling Lang Yu saiu de seu carro. Ao lado dela estavam o prefeito da cidade, o diretor da academia e algumas pessoas do exército. Todos estavam felizes em vê-la, mas Wang Ji agarra Wentia e diz a ele que aquilo não tinha nada a ver com eles. Ele sabia que precisava se esforçar muito em seus estudos para evitar erros de sua vida anterior. De repente, uma onda de choque afasta muitos estudantes. Wang Ji agarra Wentia para protegê-lo da explosão e seus olhos ficam vermelhos de repente. Foi um intruso que lançou aquele ataque. E o protege o prefeito do assassino e o prefeito se pergunta por que um assassino tão poderoso foi enviado para lá. O assassino tenta fugir para longe e os guardas o perseguem. Yu então repreende o prefeito por ter uma segurança tão frágil, mas fica surpresa ao ver Wang Ji de pé, protegendo seu amigo. Os alunos então começam a se apresentar, mas Yu pergunta a eles por que existem diferentes classes genéticas. Um aluno então explica que os humanos são divididos em 5 classes genéticas diferentes e aquele com a classificação mais alta tem mais compatibilidade para se tornar um membro da família. Yu lhe diz que ele esqueceu um ponto, e que os sangue puros são diferentes, já que a taxa de sucesso é sempre de 100%. Ela diz a todos que, aos olhos dela, todos são iguais. Por essa razão, ela não quer escolher um perdedor, enquanto olha com raiva para aquele aluno. O cara fica deprimido e tenta se suicidar, achando que é um perdedor. No entanto, Wang Ji chuta a faca para longe e dá a ele uma palestra sobre a importância da vida. Ele pensa que todos eles deveriam ir para um hospital psiquiátrico por seu comportamento estranho. O rapaz fica com raiva por tê-lo impedido e, quando estava prestes a atacar Wang Ji, ele cai e começa a chorar. Depois disso, a senhorita Yu se aproxima de Wang Ji e toca seus lábios, que estavam cobertos de sangue. Ela então lambe o sangue e diz a ele para ir até sua mansão. Ela diz a todos que aqueles que estavam em pé teriam a chance de uma segunda audição, e aqueles que passassem teriam a chance de passar a noite com ela. Ela sai, e o prefeito diz que eles devem estar presentes até às 20 horas. Todos estavam animados com a segunda chance, mas Wang Ji não estava tão entusiasmado. Wentia pergunta ao Wang Ji se ele também precisa ir, e o diretor diz a ele que não tem outra opção. Wentia então chama o diretor de Opai, o que surpreende Wang Ji. O diretor diz a eles para irem com ele para o processo de reteste. Na sala de conferências, ele entrega um formulário para todos assinarem. Wang Ji olha para o formulário e fica surpreso, pois era um contrato de vida e morte que dizia que eles seriam responsáveis por sua própria vida ou morte. Wang Ji estava assustado em assinar o contrato, pois não queria morrer. Ele então pergunta ao diretor o que acontecerá se ele não assinar, mas o diretor diz que é tarde demais para recuar. Ele menciona que a senhorita Yu o convidou pessoalmente e, se ele não for, as consequências serão graves. Wang Ji não entendia por que era tão importante, mas um aluno fica irritado e diz a ele que, se ele não se tornar um dependente, não terá futuro para encontrar um bom emprego. Wang Ji ficou surpreso ao ouvir a informação. O aluno o desafia a competir com ele no reteste e diz que a penalidade por perder é a morte. Todos saem da sala rindo, e apenas os 3 ficam na sala. O diretor pergunta a Wentia se ele quer assinar, mas ele diz que é fraco em lutas e não quer ir. Seu pai diz a ele que agora é tarde demais para desistir. Wang Ji pergunta ao diretor por que as pessoas querem ir, mesmo que seja perigoso. Ele diz que os sangue são um símbolo de glória, e nenhum cidadão comum pode igualar seu status. Os nobres de sangue puro são os mais honrados e têm autoridade para construir um exército particular e uma mansão. Os dependentes atuam como seus porta-vozes, de modo que nenhum cidadão comum pode detê-los, pois eles têm a mais alta autoridade. Wang Ji pergunta por que eles têm tanta autoridade, ao que o diretor responde que o poder mundial é controlado por 7 cortes imperiais, e a senhorita Yu é filha de um dos membros da corte imperial, Qiyu. Wang Ji percebe que o mundo havia mudado completamente, mas tudo o que ele queria era estudar bem e viver uma vida boa.
Ele diz que vai apenas admitir a derrota, mas o diretor o adverte, dizendo que a senhorita Yu quer assistir a um espetáculo, e se ela ficar insatisfeita, eles não sobreviverão. Wang Ji disse que eles apenas admitiriam a derrota no último momento, então o diretor concordou e disse que estava tudo bem. Wen Tian não era bom em lutas, e o diretor menciona que pessoas de outras regiões também apareceriam nos retestes. O diretor propõe a Wang Ji que daria todas as suas economias de sua vida se ele pudesse trazer seu filho de volta em segurança, mas Wang Ji responde que ele também é fraco. Ele pergunta por que o diretor não estava disposto a deixar seu filho se tornar um dependente, ao que o diretor responde que alguém perde sua personalidade, sentimentos e memórias e passa a viver apenas para servir seu mestre depois de se tornar um dependente. Ele obedecerá a qualquer comando e não se lembrará de sua família. Wang Ji percebe que se tornaria um monstro, então ele jura que não se tornaria um dependente. A história avança para o futuro, onde Wang Ji estava pensando que só queria viver uma vida normal, mas as coisas mudam drasticamente, pois ele está presente no quarto de Ling Lang Yu e ela está pronta para receber a graça dele. Wang Ji permanece imóvel, mas ela diz que não pode esperar mais e o joga na cama para começar o ritual. Wang Ji disse naquele momento que não conseguia acreditar que as coisas chegariam a isso. Ele adiciona que deveria ter preferido morrer naqueles retestes. A história então volta para o presente, onde os candidatos estão todos presentes nos retestes, e o mordomo R se apresenta. Ele diz a todos que, entre os 58 concorrentes, apenas 20 pessoas avançarão para a rodada final e os incentiva a darem o seu melhor. Wang Ji estava nervoso ao ver tanta gente, e se lembra do diretor ter lhe dito que haveria vários níveis. Ele sabia que pelo menos tinha que passar no primeiro nível e pensou em como a competição era acirrada, já que a taxa de aprovação era inferior à metade. Muitas pessoas ficaram animadas e gritaram que queriam começar imediatamente. O mordomo R mencionou que o teste começou no momento em que entraram na mansão e disse que aqueles que fizeram barulho estavam desqualificados. Todos ficaram chocados e o mordomo R disse que eles foram desrespeitosos ao fazer barulho sem permissão. Ele então perguntou a seu colega quantas vozes foram levantadas, e ele respondeu que 32 pessoas. Ele achou que seria menos divertido para a senhorita Yu se tantas pessoas fossem eliminadas, então ele disse a todos que entre essas 32 pessoas, apenas 5 seriam selecionadas, desde que vencessem em uma batalha de ressurreição. Todos ficaram esperançosos, achando que ainda tinham uma chance. O mordomo R explicou que a batalha de ressurreição é uma luta até a morte e que, desde que não saíssem do círculo, apenas 5 pessoas seriam selecionadas entre eles. Wang Ji e Wen Tian pensaram que era apenas um jogo de matar uns aos outros, felizmente eles não fizeram barulho, então sabiam que estavam seguros. Assim que a batalha começou, uma pessoa foi morta logo de cara, deixando os dois chocados. O assassino disse que era mais fácil matar uns aos outros para economizar forças para as rodadas posteriores. Ele disse que era a maneira mais rápida e fácil com um sorriso no rosto, e depois intimidou os outros, dizendo que eles morreriam se alguém se aproximasse dele. Wang Ji ficou chocado ao ver pessoas sendo mortas e se perguntou como ele foi autorizado a carregar uma faca. Depois disso, uma garota com um rifle de precisão e outros caras disseram que ele não era a única pessoa com armas. Wang Ji ficou chocado ao ver a loucura, já que todos estavam atrás do sangue um do outro. A batalha de ressurreição termina com 5 pessoas vencendo e o resto estava morto. A garota com as armas percebeu uma pessoa se movendo e atirou na cabeça dele para garantir que não houvesse mais competidores. O mordomo R diz a eles que a senhorita Yu ficou muito satisfeita com seu desempenho, então eles podem voltar para o time. Wang Ji os olha e pensa que eles são lunáticos. O cara perguntou no que eles estavam olhando e disse que lhes ensinaria uma lição sobre uma sociedade sinistra. Wen Tian fica assustado e pensa que estão sendo marcados pelo inimigo, mas Wang Ji agarra seu ombro e diz para ele se acalmar. Ele diz que já sobreviveram à primeira rodada e só precisam admitir a derrota na próxima rodada. O mordomo Hu anuncia então que os outros 31 participantes começarão a primeira rodada. Wang Ji percebe então que eles nem mesmo completaram uma única rodada e que a rodada anterior foi apenas a ressurreição dos perdedores. O mordomo R diz que desta vez apenas 20 pessoas avançarão e terão a chance de entrar no quarto da senhorita Yu. Ele então pisa no chão e o divide ao meio, dizendo que o próximo desafio é pesca. Sob o chão, muitos peixes carnívoros nadavam em uma piscina de lava. Todos estavam com medo ao ver esses peixes e se perguntavam se eles mesmos se tornariam comida.
O mordomo ri, e diz que é uma caçada para ambos os lados. Ele então lhes dá uma vara de pesca especial e explica que ela pode suportar 5 toneladas de peso. Ele também menciona que o sangue é a isca deles e que os peixes de lava serão atraídos pelo sangue mais delicioso. Aqueles que não conseguirem uma mordida serão desqualificados e aqueles que não conseguirem puxar o peixe para cima serão arrastados para baixo e se tornarão comida de peixe. A primeira rodada começa oficialmente e Wang Ji fica preocupado se eles serão capazes de pegar esses peixes enormes. Então ele pega a vara de pesca e fica surpreso, pois a vara de pesca sozinha era pesada demais para levantar. Ele percebe alguém atrás dele pegando uma isca. O cara então de repente fica mais forte, seus olhos ficam vermelhos enquanto puxa a vara de pesca. Wang Ji fica surpreso ao ver sua força, mas então a garota com o rifle lhe diz que é devido às drogas. Ela menciona que o crescimento muscular e os olhos vermelhos são sinais de uso de drogas. Era um remédio especial que aumenta as capacidades físicas do corpo humano, mas vem com um grande preço, até mesmo a morte. Enquanto ela estava prestes a dizer o quão cara a droga era, o cara puxa facilmente o peixe de lava. Ela diz que valeu a pena, contanto que alguém se torne um dependente, e sai, pois também precisava pegar um peixe. Wang Ji então percebe que apenas 20 pessoas passarão entre eles e avançarão para a próxima rodada. Wen Chan pergunta o que eles devem fazer, e Wang Ji diz que ele pelo menos tem que tentar. Ele então coloca seu sangue no recipiente de isca e joga a linha na lava. Ele pensou que nenhum peixe estava interessado em seu sangue, mas estava errado, porque lá embaixo, sob a lava, vários peixes foram atraídos pelo cheiro de seu sangue. Ele estava esperando por uma mordida e de repente sua linha foi fisgada, a vara ficou tão pesada que ele estava prestes a cair, mas Wen Chan segura. Wang Ji pede para Wen Chan segurar firme e eles fazem o máximo para puxar o peixe. O peixe estava prestes a ser puxado, e Wang Ji pensou que conseguiram, mas de repente Wen Chan fica chocado ao ver a linha de pesca. Wang Ji olha para baixo e vê um monte de peixes presos juntos. Ele não aguenta o peso, mas Wen Chan está tentando ao máximo apoiá-lo. Wang Ji tenta seu melhor, mas era demais para ele puxar todos os peixes. A vara de pesca começa a rachar e ele fica perto de cair, seu corpo todo estava tremendo, já que os peixes abaixo estavam se movendo violentamente. Wen Chan também estava no limite e diz para ele soltar a vara de pesca. Wang Ji se pergunta por que isso estava acontecendo com ele. Ele diz que o momento estava ali e se ele não puxasse, não seria possível pegar outro novamente. Seus músculos estavam à beira de desistir, mas então, de repente, seus olhos começam a brilhar vermelho e um estranho poder flui dentro dele. Ele então puxa todos os peixes daquela linha de uma vez só e surpreende a todos. Dentro do castelo, Yu estava observando sua competição, e Wang Ji chama a atenção dela. Ela então diz que mal pode esperar para devorá-lo. Todos ficaram surpresos ao ver todos os peixes que ele puxou, mas Wang Ji estava muito cansado para ficar de pé. Outros encaram os peixes, e um deles se aproxima e toca os peixes, mas Wang Ji diz para ele ir embora. Essas pessoas o olham assustadoramente, mas então ele se levanta e repete suas palavras. Eles dizem que ele não deveria ser egoísta e compartilhar os peixes, mas Wen Chan diz que eles estavam apenas tentando roubar. Wang Ji também acredita que eles estavam tentando roubar, mas tinha medo de quebrar a regra. Ele sabia que no fundo eles estavam loucos para matar. Eles dizem que ele estava certo e perguntam ao mordomo R sobre as regras. Mordomo R diz que matar não era permitido, mas ele diz que um cavaleiro sempre deve ser modesto. Ele diz para Wang Ji compartilhar sua presa, senão ele seria alvo nas próximas rodadas. Wang Ji ri, segurando o peixe, pergunta a eles se eles o queriam. Então ele dá um peixe para Wen Chan e diz que todos têm amigos e devem se ajudar. Os caras riem gananciosamente, achando que ele daria o peixe a eles, mas Wang Ji pega um peixe e o joga de volta na lava. Os caras perguntam o que ele estava fazendo, e ele responde que estava apenas tentando ajudá-los, aumentando o número de peixes na lava. Eles ficam irritados e perguntam se ele queria ser alvo tão facilmente, mas Wang Ji responde que é uma competição de eliminação, então ele quer reduzir a competição. Eles dizem que ele é muito arrogante, mas Wang Ji diz que ainda há mais por vir. Ele pega outro peixe e diz a eles que quem se ajoelhar e chamá-lo de pai receberá um peixe grátis dele. Ele diz que eles podem não ter 100% de chance de pegar peixes e os incentiva a pensar sobre isso. Ele lembra a eles que apenas 20 pessoas teriam a chance de avançar, então eles devem se apressar. Alguns deles não estavam dispostos a fazer isso, mas então um garoto gordo cai de joelhos e o chama de pai. Wang Ji fica satisfeito e dá o peixe ao garoto gordo. O garoto diz que vai matá-lo mais tarde, mas Wang Ji o ignora e pergunta se há mais alguém.
Wang Ji acrescenta que, se eles querem desistirem de ser humanos, devem se tornar cães para ele em vez disso. Todos ficam zangados com ele por dizer tais palavras, mas Wang Ji não se importa e os manda calar a boca. Ele diz que restam apenas 3 peixes e pergunta quem mais vai se ajoelhar. Várias pessoas então recebem os peixes, mas por dentro estão pensando em matar Wang Ji. Wen Chan diz que ele está ultrapassando os limites, mas Wang Ji diz para ele olhar nos olhos deles e diz que agora a única coisa que eles estão vendo é a cota para se tornarem membros da família. Ele acrescenta que não quer tratá-los como seres humanos, porque eles são lixo que ataca os próprios semelhantes. Wang Ji ri de forma maligna e seus olhos começam a brilhar de vermelho. Wen Chan sente uma sensação estranha ao vê-lo e pensa que ele se tornou completamente uma pessoa diferente. Ele acha que Wang Ji ficou um pouco mais louco do que antes e também se pergunta como ele conseguiu puxar todos os peixes. Naquele momento, Wang Ji estava pensando no sangue, ele não conseguia se controlar e queria ver sangue. Ele brigou para provocá-los, pensando que veria sangue, mas ninguém parecia interessado em lutar. Ele então olha para os peixes de lava e de repente perfura um deles com as mãos nuas. Ele coloca a mão dentro do peixe de lava, retira o coração e começa a comê-lo. Todos ficam surpresos, e ele continua comendo o coração. Todos pensam que Wang Ji está ficando louco e decidem deixá-lo em paz. Mordomo R estava pensando em como aquele povo era idiota. Ele sabia que comer o peixe era uma boa coisa, já que o exame duraria horas, então era a melhor fonte de alimento e energia. Ele ficou surpreso que ninguém soubesse o valor do peixe e se perguntou se Wang Ji simplesmente comeu o peixe por instinto. Mordomo R então pensou que Wang Ji era realmente competitivo em relação aos outros. A outra equipe pergunta para o Mordomo R se eles também podem comer o peixe. Ele diz para eles fazerem como quiserem, e eles também começam a comer o peixe. Mordomo R pensou que nem todos eram idiotas, e estava começando a ficar mais empolgado. Finalmente, a primeira rodada havia terminado, e 20 pessoas haviam passado. Wen Chan disse que muitas pessoas morreram e muitas não foram aprovadas. Ele então diz a Wang Ji que eles agora podem desistir da competição, pois passaram da primeira rodada. Mas Wang Ji não responde e olha para frente com os olhos vermelhos brilhantes. Ele estava observando a outra equipe e viu que estavam o provocando ao sentar em cima do peixe de lava e exibir suas armas. Wang Ji então tira sua jaqueta e mostra o dedo do meio para eles. Wen Chan fica assustado e diz que não havia necessidade de provocá-los, mas Wang Ji responde que eles é que o provocaram primeiro. Wen Chan diz que eles estão em grupo e a maioria das pessoas também está em equipes. Havia também alguns lobos solitários. Wang Ji acha estranho que os outros estejam carregando armas, então ele verifica a internet e descobre que depois que alguns humanos se tornaram dependentes, começaram a apoiar suas famílias revelando informações sobre o teste. Wen Chan diz que isso não tem nada a ver com eles, mas Wang Ji o manda olhar nos olhos deles e diz que eles o atacarão assim que a segunda rodada começar. Wen Chan sugeriu que ele se rendesse nesse caso, mas o garoto gordo, que foi humilhado por ele, diz que depois de se tornar um dependente, esmagaria sua família humana de classe baixa. Ele mencionou que eram descendentes de uma linhagem nobre e receberam educação adequada para se tornarem dependentes. Wang Ji então percebe a razão pela qual eles estavam tão ansiosos para matar as pessoas e diz a Wen Chan que eles não são mais seres humanos. Ele diz que algo que não é humano não tem o direito de viver. O grupo de pessoas ri e diz que ele nem mesmo será capaz de lidar com eles. O líder diz para ignorá-lo e, além deles, algumas outras pessoas conseguiram informações sobre carregar armas e olham para a garota com o rifle. O garoto gordo diz ao líder que ele é o mais forte entre eles e diz para ele não esquecer dos seus irmãos quando se tornar um dependente. Wang Ji então diz a Wen Chan para se render antes do início da segunda rodada, mas Wen Chan pergunta se ele planejava continuar. Wang Ji diz que, ganhe ou perca, eles iriam matá-lo de qualquer maneira, então ele não tinha outra opção a não ser continuar. Ele disse que pelo menos mataria eles primeiro. Wen Chan diz a ele que ele está o assustando profundamente. Ele se sente mais assustado com Wang Ji do que com os outros caras. Ele então pergunta o que há de errado com ele, mas Wang Ji diz que também não sabe, e que o sangue estava fluindo dentro dele. Ele sentia ódio e sabia que algo estava tentando manipulá-lo. Mordomo R então diz a todos que, na segunda rodada, apenas 3 pessoas se classificarão entre as 20. Depois disso,
ele diz a todos que o conteúdo da segunda rodada é o prédio perdido. Em um prédio de 99 andares, a senhorita Yu estaria no topo do prédio, esperando pelos 3 competidores. Depois disso, um gráfico do prédio é mostrado a todos, e ele explica que o prédio perdido tem 4 elevadores que vão até o 90º andar, e eles terão que subir as escadas até o 99º andar. Ele então diz a todos para selecionar um andar inicial de qualquer lugar entre o primeiro e o 89º, os outros estavam confusos, mas Mordomo R diz que se todos começarem do primeiro andar, haverá um grande caos. O garoto gordo disse que, nesse caso, todos escolheriam o 89º andar para vencer, mas havia muitas opiniões complicadas sobre o assunto. Ele diz ao líder que, se eles trabalharem em grupo, conseguirão passar facilmente pelo 89º andar. Wen-chan diz ao Wang Yi que ele não terá chance se eles se unirem, mas Wang Yi diz que haverá uma luta interna, e que haverá apenas um dependente. Então no coração daquelas pessoas, elas estarão pensando em como matar umas às outras. Wen-chan pergunta em qual andar ele vai começar, e ele responde que já decidiu. Ele entrega um cartão com um número aleatório para o mordomo R, o que o surpreende. Ele pergunta se ele não tem medo de que o número aleatório seja o 89º andar. Então ele decide seu andar pela data e diz para ele ir para o 17º andar. Mordomo Rua menciona que eram 19 deles, porque o Wen-chan se rendeu e deseja sorte a eles. Ele então dá o sinal de partida e, de repente, um círculo aparece abaixo de todos e os teleporta para os andares designados. Wang Yi abre os olhos lentamente e se encontra no 17º andar. Ele pensou que o 17º andar era seguro, mas estava errado, pois alguém estava vindo atrás dele. Wang Yi percebe alguém se aproximando, o atacante se lança em sua direção segurando um extintor de incêndio. Wang Yi desvia do ataque e começa a correr para cima pelas escadas. O cara o segue e, quando estava prestes a atacar, Wang Yi o chuta para longe. Quando o atacante começa a cair pelas escadas, Wang Yi nota o extintor de incêndio, pega-o e tenta acertar o cara com um olhar assustador, mas então o cara fica com medo e se rende. Wang Yi para. O brilho vermelho em seus olhos desaparece. O atacante pensa que está seguro e se pergunta o que há de errado com ele. Seu corpo estava fortalecido a ponto de seu treinador não conseguir vencê-lo, mas o chute de Wang Yi pareceu muito forte para ele. Wang Yi sabia que ele era do pequeno grupo anterior, então ele pergunta se o cara quer alguma coisa dele. Wang Yi começa a subir e diz que obteve informações importantes do atacante e havia 10 pessoas na equipe dele e eles dividiram seus membros em alguns andares para bloquear os outros. Wang Yi chega ao 20º andar e, de acordo com seu conhecimento, aquele andar estava guardado. Ele tenta um ataque surpresa, mas ninguém estava lá. Ele tem certeza de que os outros membros do grupo não estão seguindo o plano. Ele sabia que os andares de 79 a 89 eram os mais perigosos, pois todos estariam reunidos lá. Ele quer avançar devagar, porque não quer se tornar dependente, nem quer desistir. Ele quer jogar racionalmente, afinal, ele sabe que é apenas um humano comum. Seus olhos começam a brilhar e ele diz que sua cabeça está doendo e se sente tonto. De repente, ele nota veias vermelhas surgindo em suas mãos e se pergunta o que está acontecendo. Sua visão do mundo de repente fica vermelha, pois ele está confuso com as mudanças repentinas. Uma pessoa tenta lançar um ataque sorrateiro nele. O cara estava tentando usar a técnica de hipnose, e Wang Yi foi a primeira pessoa em que ele colocou os olhos. Ele então pega Wang Yi por trás e ativa a sua técnica de hipnose. Ele estava no meio de sua técnica quando, de repente, Wang Yi se vira e o agarra pelo pescoço. Wang Yi pergunta se foi o atacante que causou suas veias saltando, mas ele nega. Wang Yi começa a espancá-lo e o atacante diz que foi um mal-entendido. Wang Yi ameaça para ele remover os olhos vermelhos e as veias, mas o atacante diz que sua hipnose só torna o oponente difícil de se mover. O atacante propõe que eles se unam. Wang Yi acerta um soco forte na barriga dele e o atacante cai inconsciente. As veias em Wang Yi começam a saltar ainda mais. Pouco depois, ele tenta sugar o sangue do atacante inconsciente. Ao recuperar os sentidos, ele recua imediatamente com uma expressão confusa no rosto, se perguntando o que estava fazendo. Ele olha para o atacante e, depois de observar seu pescoço, começa a salivar. Ele então se dá um tapa para voltar a si e pensa se está enlouquecendo. Ele começa a correr pelas escadas, pensando que precisa sair dali. Enquanto corre, ele tem alucinações de voltar à loja de seu pai, mas de repente tropeça e cai pelas escadas. Após a queda, ele fica deitado no chão por um tempo, suas veias começam a desaparecer e ele murmura que precisa chegar ao topo.
Ele se levanta, olha para cima e diz acima, afirmando que está com fome, com uma expressão malévola no rosto. Mordomo R estava falando sobre a segurança da senhorita Yu, devido ao último ataque do culto. Após a ligação, ele pergunta à equipe de monitoramento quanto tempo falta. Eles respondem que está quase terminando, pois os participantes não conseguiram evitar lutar no 89º andar. Mordomo R menciona que confiar em cálculos e trair os outros é a chave para vencer o estágio. Ele aplaude, dizendo que graças a eles, senhorita Yu terá a oportunidade de assistir a um show agradável. Ele então pergunta sobre Wang Ji e a equipe de monitoramento verifica que ele estava prestes a chegar ao 89º andar, que é o centro da batalha. Depois que Wang Ji chega ao andar, ele vê uma pessoa sendo morta na sua frente, todos estavam lutando e se matando para chegar ao último andar. Wang Ji então percebe o caminho até o 99º andar bem à sua frente, mas todos estavam no caminho dele. Algumas pessoas o notaram e lançaram olhares sedentos de sangue. Um deles lança um ataque em sua direção, mas Wang Ji avança a uma velocidade incrivelmente rápida e esquiva do ataque. Os outros também tentam atacar, mas Wang Ji se move atrás deles num instante, então ele se afasta da multidão sem um único arranhão. Os dois últimos em seu caminho eram Feng e Shen, que estavam lutando entre si. Eles pararam de lutar quando perceberam que Wang Ji estava caminhando lentamente em direção a eles. Wang Ji anda devagar no meio deles, entre os dois. Shen diz que não permitirá que ninguém passe e tenta atacar Wang Ji. Feng o alerta, dizendo que a espada está envenenada. Shen lança então um ataque contra Wang Ji usando sua técnica de velocidade super rápida, mas Wang Ji desaparece num instante, deixando Shen surpreso. Wang Ji rapidamente agarra a mão de Shen e consegue arrancar a faca que ele estava carregando com força bruta. Depois de examinar a faca e lamber o sangue que estava nela, tanto Shen quanto Feng ficam assustados com sua ação. Wang Ji comenta que o sangue é muito pouco e murmura que os bons estão no topo. Ele acrescenta que está pronto para se alimentar, com uma expressão maligna no rosto. Com isso, Wang Ji começa a subir as escadas em direção aos andares superiores. Feng começa a correr atrás dele, e Shen também fica preocupado e começa a segui-los. No entanto, as pessoas atrás de Shen de repente se lançam sobre ele. Ele pede para que parem e pergunta o que aconteceu com as táticas combinadas. Eles não param para ouvir e partiram para cima. Depois de um tempo, o acesso aos andares superiores é bloqueado. Shen consegue sobreviver ao caos e começa a subir lentamente. Enquanto sobe, ele diz que precisa se tornar parte do clã do sangue a qualquer custo. No topo, senhorita Yu é informada sobre os 3 participantes restantes. Ela expressa satisfação com os resultados, especialmente com a luta intensa no último andar. Ela se pergunta que tipo de experiências intensas os 3 finalistas trarão para ela. Ela estava ansiosa por isso e diz em que a festa comece. A festa começa, todos estavam bebendo e os músicos tocavam música. Todos aguardavam a chegada dos 3 participantes. Quando eles chegaram, foi anunciado que a festa havia começado. Os participantes foram recebidos no baile itinerante. Eles foram informados de que era uma cena imersiva em grande escala para a seleção de membros da família. Shen se perguntou o que estava acontecendo e perguntou sobre a senhorita Yu. O anunciante disse a ele que a senhorita Yu está disfarçada entre essas pessoas e que eles precisam encontrá-la. O anunciante explicou que Shen, Feng e Wang Ji eram os 3 últimos participantes e os parabenizou, instruindo-os a encontrar a verdadeira senhorita Yu entre as 100 belezas presentes. Ele mencionou que ela poderia estar entre as mais belas ou poderia estar atrás das cortinas. Ele acrescentou que ela poderia estar disfarçada como homem ou atuar como garçonete. Uma vez que eles a selecionassem, deveriam convidar a pessoa para dançar e, depois disso, a verdadeira senhorita Yu os levaria para a sala final. Algumas pessoas disfarçadas disseram que, se escolhessem a pessoa errada, seriam tratadas como comida para o banquete. Elas sorriram e alertaram para não cometerem erros, pois também poderiam ser a verdadeira Yu. Tanto Shen quanto Feng ficaram aterrorizados ao ouvir isso, exceto Wang Ji. O anunciante declarou que o palco estava aberto e eles tinham 30 minutos para encontrá-la. Shen estava com um olhar sombrio, mas Feng disse a ele que sabia o que ele estava pensando. Shen estava pensando em matar 2 deles em vez de encontrar Yu entre 100 pessoas. Feng então mostrou suas armas e disse que queria fazer o mesmo, mas não poderia derrotar Wang Ji. Shen ficou zangado com ela, mas ela disse que lhe daria uma chance. No fundo, Feng estava pensando que, no último momento, explodiria com a poderosa bomba escondida dentro dela, junto com Yu e os outros. Ela fazia parte de uma organização rebelde que operava matando traidores que abandonavam sua humanidade.
Da última vez, o prefeito foi salvo por Yu, mas ela disse que isso não duraria muito. Os seres humanos eram controlados pelo clã do sangue, mas ainda havia um pequeno grupo de humanos que queriam mudar isso. Ela acredita que haverá um ponto de virada e que o destino da humanidade certamente mudará. As pessoas no banquete pediram para não perder tempo e começarem a procurar Yu. Uma das mulheres puxa Shen em sua direção e pede para ele julgá-la. Feng olha para Shen e o chama de idiota. Um grupo de pessoas oferece ajuda a Feng para procurar Yu, mas ela recusa a oferta. À medida que as pessoas se aproximam dela, ela começa a se sentir tonta. No segundo andar do salão, Yu estava contente ao ver as pessoas se divertindo. Um deles perguntou se ela queria participar da caça, mas ela disse para a garota fazer o que quisesse. A garota disse que eles não seriam capazes de encontrá-la porque o salão estava cheio do encanto do clã do sangue. Yu disse que mesmo assim, ela sente que Wang Ji lhe dará uma surpresa inesperada. De repente, Wang Ji olha diretamente para Yu, o que a pega de surpresa. Ele então se apressa até o segundo andar e, depois disso, segura a mão dela. Wang Ji diz: eu peguei você enquanto olha diretamente para ela. Ela pergunta a Wang Ji se ele não tem medo de pegar a pessoa errada, mas Wang Ji diz que o cheiro dela é diferente, então ele quer comê-la. Yu fica animada ao ouvir isso e diz que vai pular a dança, porque ela também está com fome. Ela diz que mal pode esperar para descobrir como ele vai comê-la e começa a levá-lo para o quarto dela. Shen percebe que Wang Ji já encontrou Yu e, enquanto rasteja pelo chão, murmura que não pode perder. Feng também percebeu que Wang Ji já a encontrou e tenta detonar a bomba imediatamente. Ela se pergunta por que a bomba não está detonando, mas então uma mulher atrás dela diz que o salão do banquete tem a segurança mais garantida. Ela diz a Feng que não importa qual seja o propósito dela, mas não há espaço para resistência. O rifle de Feng cai no chão e ela expressa um rosto derrotado. Do outro lado, Yu levou Wang Ji para a cama dela e se deita em cima dele. Ela diz a ele que vai começar, e Wang Ji responde que também está prestes a começar. Yu então diz a ele que ele é o primeiro dela, a primeira pessoa a entrar em seu quarto. Ela explicou que depois de dar a graça a ele se apaixonará por ela e se tornará o brinquedo dela. Ela morde o pescoço dele e, enquanto suga, fica surpresa com o gosto. Ela pensa que o gosto do sangue dele é excelente. Ela está se apaixonando depois de uma única mordida e se sente incrível por dentro. Ela quer aproveitar o tempo deles lentamente e fazê-lo cheirar como ela. Wang Ji então pergunta a ela se tinha um bom gosto, e ela responde que a cerimônia ainda está no início. Ela adiciona que vai sugar o sangue dele de dentro para fora, querendo aproveitar esse processo lentamente. Ela diz a ele que a noite ainda é longa e menciona que ele falou sobre comê-la antes, então ela pergunta quando ele vai começar. Ela pergunta se ele tem medo, mas de repente, ele agarra o pescoço dela. Wang Ji disse que ia comê-la, com um olhar ameaçador, e então ele começa a mordê-la, o que a surpreendeu. Ela não esperava que ele tivesse dentes para sugar sangue, então ela diz para ele soltá-la. Wang Ji bloqueia as mãos dela e continua a sugar o sangue dela. Enquanto seu sangue era sugado, ela sentia que estava caindo sob o controle de Wang Ji, mas ela deveria ter sido a beneficiária, deveria ter sido a mestra. Então ela geme e diz para ele se afastar dela. A sucção continua e ela começa lentamente a cair sob o controle de Wang Ji. Ela geme de prazer e se pergunta o que está acontecendo com ela. Ela estava sentindo um prazer supremo naquele momento. Depois que Wang Ji parou de sugar, ela diz para ele sugar mais e continuar. Wang Ji parece confuso com o comportamento dela. Ela então parece aterrorizada e pede desculpas a ele. Ela se ajoelha e o chama de mestre, pede para ele continuar o ritual e implora. A personalidade dividida de Wang Ji diz que sua mente ficou clara depois de beber o sangue dela. Ele diz que, embora ela seja apenas uma sangue puro comum, ele a aceitará como sua escrava. Ele acrescenta que vai dar a ela uma marca de sangue e, depois de tocar a testa dela, uma marca aparece em sua cabeça. Ela diz enquanto o abraça que se sente bem sendo membro de uma família poderosa. Ela pergunta a ele por que ele está nesse corpo fraco, mas Wang Ji diz que não é algo que ela deva saber e a intimida. Ela fica assustada e pede desculpas a ele. Então ele diz que há outra pessoa dentro dele, então ele ordena obedecê-lo e pede para ela declará-lo como seu dependente. Ele então se deita na cama para trazer sua outra personalidade à tona, enquanto ele dorme, e o fica feliz porque vai servir a dois mestres com personalidades diferentes. Ela sabia que a outra personalidade dele não teria memórias do incidente, então ela elaborou um plano para não assustá-lo. Wang Ji então abre os olhos e fica confuso ao se ver em um quarto.
Em seguida, ele vê alguém atrás das cortinas. Yu então o parabeniza por se tornar seu dependente e pergunta se podem começar. Wang Ji não conseguia se lembrar de nada e diz que foi um erro. Ele tenta sair do quarto, mas Yu o abraça por trás e diz que vai tomar a iniciativa. Wang Ji sacode-a, mas ela sorri e pergunta se ele não quer ser membro do clã do sangue. Yu então percebe que ele está cerrando o punho, então ela assume que ele quer resistir até o fim. Wang Ji diz a ela que preferiria morrer a se tornar um fantoche de alguém. Ela diz a ele que ele está errado e diz que uma vez que alguém mais forte do que ele se tornar o mestre, eles não sentirão nenhuma resistência, eles apenas sentirão alegria. A alegria de encontrar um lar e um refúgio. Eles vão querer tocá-lo, beijá-lo e satisfazê-lo. Ela então diz a ele para não resistir e diz que tem uma sugestão. Ela pergunta se ele quer ouvir. No dia seguinte, todos estavam esperando a chegada deles. O repórter de notícias estava dizendo que eles estavam esperando ver o dependente, porque o último dependente foi escolhido há 10 anos. Enquanto ele saía do carro, os outros membros do clã do sangue não conseguiam acreditar que ela escolheu um humano como dependente. A cerimônia do dependente deveria ser uma troca política entre outras famílias de sangue, então eles estavam se perguntando quem era o humano que ela escolheu. Wang Ji então sai e caminha junto com Yu. Todos começam a tirar fotos, e muitos ficam empolgados ao vê-los. Enquanto eles caminhavam, a multidão se pergunta se o rapaz ao lado dela é o dependente. Eles o olham e dizem que ele parece normal e nada de especial. Eles ouviram dizer que ele é um tipo sanguíneo C, então eles se perguntaram por que ela o escolheu. Muitos acreditavam que ela deve tê-lo escolhido para evitar as discussões políticas. Eles estavam pensando que ele é apenas um dependente temporário, que será usado como um peão de sacrifício. Yu diz a Wang Ji para não ouvi-los e olhar para a câmera com um sorriso. Ela diz que ele é o centro das atenções, então ele tem que se comportar hoje. Ele estava nervoso, porque de repente se tornou uma pessoa importante. O Duque Yuan cumprimenta Yu e pede a ela para cumprimentar seu pai por ele. Ele então olha para Wang Ji e vê que o fluxo sanguíneo entre eles é o mesmo e confirma que Wang Ji realmente é seu dependente. Yu diz a Wang Ji que ele está sendo observado, porque muitos estão insatisfeitos com ele. Ela diz para ele olhar para os outros e diz que eles podem agir contra ele, e pergunta o que ele vai fazer. Wang Ji diz que é apenas um humano comum sem poderes, então ele não será capaz de fazer nada. Yu então propõe um acordo, onde se ele conseguir tirá-los da situação, então como recompensa ela ensinará a ele poderes sobrenaturais. Wang Ji fica intrigado ao ouvir a palavra poder. E esse foi o vídeo pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam, e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!